Ler as mensagens? Que Vamos, tem algumas? tem mensagem aqui, hein? Gustav mandou umas. Vamos lá, vamos ver. Bora aí. Deixa eu ver na ordem. Tem pergunta, tem elogio, tem tudo. Salve, salve, Venusianas Divas. Um grande beijo pra vocês. Eu adorei a Dani apresentando o Entre Shows hoje. Os viajantes que perderam têm que assistir. Ela arrasou mesmo. Dani aqui, ó. Devo Nossa dizer que produção, ela já onde foi... ela apresentou o programa que a Cris apresenta ao meio-dia. Ela foi, inclusive, eleita a minha suplente nas férias. Que a galera já falou. Quando Aí a Cris sim, for tirar Dani. férias, pode meter a Dani lá, que ela se saiu E muitíssimo o bem. Capanema também. Capanema também apresentou, foi muito tava engraçado. assistindo, foi A Dani muito falou legal. o e-mail. Olha, foi engraçadíssimo, tem que ver. Ele continuou, tá? Rix, você é incrível. Você é incrível, meu. Aliás, um grande salve e muita apreciação para Todo, acho que é. todo o pessoal do DHPP. Vocês fazem um trabalho que é impressionante. Eu acompanho muito o True Crime. É que isso, assim? É, True Crime. Aqui fora. Mas eu sempre me perguntei como é lidar com o cheiro dos locais. Como vocês lidam? Desculpa a pergunta estranha, mas disso ninguém fala e eu fico Verdade. super Não, curioso. Ótima eu falo pergunta. e tá nos destaques, inclusive, mas eu vou falar. É, Agora mas ele briga. é, Pelos destaques! É, Mas como vai que é o que ele nome não dele? É o conhecia. Gustav. Gustav. Cara, esse negócio do cheiro, assim, é um negócio que você se acostuma, mas não deixa de ser ruim, assim. Tem situações, assim, que é realmente um cheiro horrível. Imagina. Quando passa muitos dias, assim. É um cadáver em avançado estado de putrefação dentro de um lugar, de um quartinho. Então, assim, um lugar confinado. O cadáver ali há muito tempo. Porque a putrefação tem fases, né? A partir da segunda fase, que é a fase gasosa, aí depois vai para a fase colicoativa, que é... Porque assim, a fase gasosa é a fase em que as bactérias estão no auge ali do consumo ali do corpo, então elas estão fermentando, né? E elas vão formando gases, o cadáver vai inchando, ele chega num certo ponto que para, e aí ele começa a diminuir e coliquefar, ele começa a virar um líquido, até que vai para a última fase, que é a esqueletização. Então, entre essa fase, que é a segunda e a terceira, e o final da terceira fase, que é a fase gasosa e a fase colicoativa da putrefação, é um cheiro desgraçado, é um cheiro horrível. E isso não melhora com o tempo, né? Você se acostuma, mas sempre é ruim, né? Não fica menos tipo pior. quando passar perto do Tietê, né? Continua sendo ruim, você pior. só... Bem Não, mas eu digo pior. assim, em termos Sim, de costume, sim, sim. que eu digo Você se acostuma. Isso, tipo assim, a primeira vez que você vem pra São Paulo, você quer morrer, vomitar. Sim. Com o tempo, você acostuma, mas não passa a ser bom. Sim, Continua sendo ruim, exatamente. você só tá habituado. E assim, e não tem o que fazer. Não tem um jeito de não cheirar. Mais que você use aquelas máscaras com filtro, pode até diminuir um pouquinho, mas o cheiro não Vai desaparece. eliminar, né? É bom usar, porque nessa fase gasosa tem justamente esses gases. E são gases que não fazem bem, Sim. né, para o nosso organismo. Não é saudável você ficar ali, você morar ali do lado do rio Tietê, por exemplo. Não é bom ficar cheirando aquilo, do mesmo jeito não é bom ficar cheirando imagino. todos os dias, O cheiro o dia disso. inteiro. E é bicho? muito ruim. É pior. Quando tem bicho. Ah, então, são a fauna cadavérica, né? Existe até um ramo das ciências forenses que é a entomologia forense, que é o uso da fauna cadavérica para se determinar certas coisas. Tipo o tempo da morte, por exemplo. Porque a partir do momento que morre, bichos, entre aspas, né, bichos diferentes, entram em ação no corpo humano. Moscas que vão que vão botar ovos, e esses ovos vão virar larvas, e essas larvas vão virar outras moscas. Dependendo do estágio que você pega, esse ovo ou essa larva, você consegue ter uma noção pela espécie do inseto e pelo local onde ele se encontra, você consegue precisar O tempo. tempo da morte, o lugar onde morreu, porque dependendo do lugar tem certos insetos que não tem no outro, artrópodes, né, de um modo geral, assim. Então, tem muito disso. Ó, tem até essa história é foda, assim, porque foi um dos primeiros locais
que eu fui, isso na época ainda nos meus primeiros anos, foi no meu primeiro ano, né? Primeiros meses, na verdade, que a gente foi atender uma ocorrência que é a morte suspeita, que se chama morte suspeita. Por quê? Não dá nem para afirmar que é uma morte natural e não dá nem para afirmar que é uma morte violenta. Tá? Porque é assim, quando que a perícia atua num crime de morte? Existe a morte natural, que é aquela morte que é por uma doença pré-existente ou uma doença contraída ou pela idade mesmo. Isso é uma morte natural. Se a morte não é natural, ela obrigatoriamente é violenta. Porque a morte violenta não é só homicídio. Pode ser um acidente, um suicídio ou um homicídio. Então, se não é uma morte natural, é obrigatoriamente uma dessas três modalidades. Certo. A gente consegue encaixar todas as mortes violentas nessas três modalidades. Acidente de trânsito, suicídio, um homicídio ou um outro tipo de acidente, uma intoxicação involuntária, um cara que usou uma dose uma dose maior de uma droga que o levou a uma overdose, é um acidente. A não ser que ele tenha feito isso de propósito para morrer. Aí é um suicídio. A não ser que alguém tenha dado essa droga a ele. Aí é homicídio. Entendeu? Então, assim, só que tem situações que não dá para dizer logo de cara que é uma morte natural. Então, para também não afirmar que é uma dessas três coisas, a gente chama de morte suspeita. Então, por exemplo, se você acha, digamos que você acha você tem lá um vizinho que é muito recluso, que mora sozinho, você nunca vê ele saindo de casa, e aí você começa a sentir um cheiro muito forte. Que você vai perceber que não é um cheiro... O cheiro do cadáver putrefeito é um cheiro muito característico. Que a hora que você sentir, você vai ver que é um cheiro que você nunca sentiu na sua vida, muito provavelmente. Espero que vocês nunca tenham sentido esse cheiro. O dia que vocês sentirem, vocês vão saber. E aí você vai começar a sentir um cheiro muito estranho. E aí você vai pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Você chama a polícia. Acho que o mais perto que eu cheguei de sentir foi quando minha geladeira estragou e tinha Mas um presunto tipo aquilo. dentro. É tipo tinha um aquilo. presunto dentro e ele ficou podre. É tipo aquilo. Mas o princípio é mais ou menos o É mesmo. um presunto também. Só é outro. É outro. Não, mas é nesse É um caminho cheiro, mesmo. É nesse caminho mesmo. Então, assim, qual que foi o caso, né? Era uma morte suspeita de um cara que morava numa edícula de uma casa, que fazia alguns dias que ninguém ouvia. Quem morava na casa da frente começou a sentir um cheiro estranho, chamou a polícia militar. A polícia militar foi até lá, aí conseguiram abrir a janela, olharam lá dentro, o cadáver estava lá, o corpo, né, estava lá já em estado avançado de putrefação. Aí o que a polícia militar tem que fazer? Avisar o delegado da área, o delegado do distrito policial da área. O delegado do distrito policial foi lá, olhou, falou assim, ó, tá morto, mas a gente não tem como dizer se é uma morte natural ou uma morte violenta. Então vamos chamar isso aqui de morte suspeita, acionar a perícia para vir ao local de crime e depois esse corpo vai para o IML para descobrir a causa da morte. Aí eu lembro que eu cheguei nesse local, a porta estava trancada, só tinham aberto a janela e dado uma olhadinha. Eu abri a janela, eu tinha que entrar nesse lugar. Aí o que eu fiz? Não dava para entrar pela janela, eu consegui arrombar a porta. No que eu arrombei a porta e entrei, eu olhei para o cadáver, assim, ele estava no auge do estado. Ele estava entre o gasoso e o qualificativo lá. E ele tinha sangrado muito, então em volta dele tinha... Assim, era um líquido, já não era mais cor de sangue, já estava podre também, porque o sangue fica podre também. Tudo meio preto, assim, o cadáver estava bem enegrecido. E eu vi um monte de... Eu bati o olho e falei assim, caramba, deve ter tido uma briga aqui, porque tá cheio de arroz no chão. Devem ter virado o saco de arroz, brigaram, sei lá, alguém tava com o saco de arroz na mão. Sua primeira impressão. No que eu fui chegando mais perto, não era arroz, eram larvas. E eu nunca tinha visto aquilo na vida, eu não imaginava que era daquele jeito. Eu vi no curso de formação da Cadepol a possibilidade, mas assim... Não, pra você ter achado que era um saco de arroz, eu imagino quantas larvas, né? Meu, assim, milhões, provavelmente, ou centenas de milhares, era muito. E quando eu cheguei perto, eu falei assim, cara, foi meio chocante pra mim, assim. Eu olhei e falei assim, meu Deus, é assim. E todo mundo vai, assim...
É por isso que em funerárias, né, quando você vai preparar o cadáver para o corpo, né, para ser enterrado, tem toda aquela a tanatopraxia, se eu não me engano, é assim que chama. Eu acho que é tanatopraxia. Bom, enfim, é o preparo do cadáver para o enterro. É drenado todo o sangue e é substituído por formol, né, para conservar o corpo. Porque se não fizer isso, durante o enterro ali, ele vai começar ele vai entrar no estado de putrefação. É por isso que é feito esse preparo, para você ter a chance de ter um velório mantendo aquele corpo mais próximo possível do que ele era quando morreu. É por isso que vocês já assistiram aquela série Six Feet Under? Eu não. A Sete Palmos? Não. É uma série que eu recomendo muito. Indicação também. É uma série com um dos atores da série é o Michael C. Hall, que fez o Dexter. Sei. Ele era... a história é assim, resumindo. É uma família que tem uma funerária, e aí o pai, que era o dono da funerária, morre e os filhos têm que começar a cuidar. E são 5 temporadas e tem o melhor... Eu não vou... Óbvio que eu não vou contar, mas assim, eu sou meio série maníaco, assim, tem o melhor final de séries de todos. Acabou na hora certa, então. Acabou na hora Aquela certa série e o que final... Nossa, os últimos 10 minutos, assim, é de chorar. Literalmente, assim. Quantas temporadas tem? 5. Boa. Tá na HBO, HBO Max. Chama Boa. Six Feet Under. É uma série maravilhosa. Por quê? Porque ela é uma série que usa, assim, do humor negro, assim, de situações... de uma coisa pesada que é ser dono de uma... Porque em cada episódio eles começa com alguém morrendo. E mostrando como que esse corpo vai parar na funerária. E aí tem os dramas dos personagens. Pra quem gosta dessas séries tipo This Is Us, essas séries assim que envolvem dramas humanos, ninguém ganha de Six Feet Under. Chama Six Feet Under ou A Sete Palmos em português. Tá na HBO Max. Caramba. É maravilhosa essa série. Muito bom. Porque ela mostra assim, através desse humor negro, da morte. Porque as mortes às vezes são engraçadas no começo, sabe? Através disso eles vão contando a história dos humanos, da vida, do familiar, dos amigos. E o Dexter, o Michael C. Hall nessa série. Vocês assistiram Dexter? Eu já vi alguns episódios. Você assistiu? Não. Mas você sabe qual que Sim, é? sim, sim. É o serial killer. Sim. E é o mesmo ator. É impressionante como o cara é bom ator, porque nessa série ele faz um dos filhos, ele é o filho do meio, e ele, tipo, na série ele é gay, e ele tem um namorado que é um policial, e é muito engraçado, assim, a transformar, porque eu assisti Dexter primeiro, e ter assistido essa série e ver, assim, o trabalho que o cara fez pra ser o Dexter. Ó, de verdade, assim, assiste o primeiro episódio, Vou assistir, vê cara. se vocês gostam. Depois fiquei me interessada. manda um direct lá e me conta o que você Fechou. achou. É maravilhosa essa série, tem 5 temporadas, tá na HBO Vou Max. assistir. Boa. O Gusta-